Amados, Shalom, aqui é a pastora Keila. Nós estamos na nossa quinta capa. Ela diz assim, ó: Big Tech's Bull Run, corrida em alta tecnologia. É uma imagem de alguns touros, eles estão correndo, velozes, eles estão furiosos, a poeira sobe e na testa deles estão escritos as grandes empresas tecnológicas, Google, Apple, Facebook. E não é, sem dúvida, Satanás está usando a tecnologia a seu favor, inclusive para trazer domínio sobre o homem. Mas nós sabemos que a tecnologia deve e pode ser usada pela Igreja do Senhor para evangelismo e proclamação da palavra. A igreja tem que se modernizar e a igreja tem que usar esta tecnologia. Falando de celulares e computadores, o que o celular e o computador faz? Ele vai trabalhar com duas janelas, que são as duas janelas mais importantes de acesso à nossa alma. Nós temos 5 sentidos, mas os 2 sentidos mais importantes é audição e visão. E quando você está diante de um celular ou de um computador, você tem a sua audição e a sua visão completamente tomada por aquela cena. E assim Satanás está usando isso para te levar a um mundo virtual, um mundo imaginário, um mundo fantasioso, tirando toda a sua atenção da realidade. Irmãos, Deus também usa os nossos ouvidos para ouvir a palavra. A primeira forma de Deus se comunicar e chegar até o homem é através de ouvir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como crerão se não ouviram falar? A pregação é o primeiro instrumento para nós nos acessarmos o conhecimento e o relacionamento com Deus. Por isso que Satanás tem tanto interesse em fechar os nossos ouvidos, para que não ouçamos. O primeiro contato de Deus com o homem é pela palavra. Nós temos que ouvir. E Satanás também copiou isso lá no jardim do Éden. Ele veio, ele falou, Eva ouviu e depois ela viu o que Satanás queria que ela visse. Então Deus hoje, ele quer falar conosco e ele usa os servos dele para falarem a palavra, para que nós ouçamos. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Se a gente passar o dia inteiro ouvindo coisa que não é do Senhor, quando nós formos orar, a nossa oração será detestável. Quem quiser ouvir, ouça. Quem não quiser, não ouça, pois são nação rebelde. Aquele que fecha os ouvidos para ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, é rebelde. O Senhor, ele quer nos dar a visão. Mas para que a gente veja, primeiro nós precisamos ouvir. Entendam isso. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles ouviram o Senhor falando com ele. E só depois os seus olhos foram abertos para que eles reconhecessem a Jesus. Os 2 cegos ouviram falar que Jesus estava passando.
clamaram a Jesus e só depois eles foram curados e viram a Jesus. Primeiro ouvir, depois ver. Eu posso ter ouvidos e olhos e não ver. Isaías diz assim, olha: então os olhos dos que podem ver não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que podem escutar se abrirão para ouvir. Nos dias de hoje, o Senhor está interessado em fazer com que os nossos ouvidos sejam abertos e os nossos olhos sejam abertos. E para que a gente ouça, nós precisamos sair da distração que Satanás colocou na nossa frente e começar a prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Eliseu era um profeta e ele estava numa situação muito difícil, cercada por inimigos, e junto com ele estava o seu ajudante, um rapaz. E esse rapaz estava com muito medo daquele exército, mas Eliseu não tinha medo, porque ele era um homem espiritual e ele tinha visão espiritual. Então Eliseu orou ao Senhor e pediu para que os olhos daquele rapaz fossem abertos. E assim o rapaz viu as colinas onde eles estavam, e estavam cheias de cavalos e carros de fogo. Eram os anjos do Senhor. O profeta Eliseu, ele falou com aquele rapaz, ele intercedeu diante do Senhor por aquele rapaz para que ele visse, e a visão espiritual daquele moço foi aberta, e ele pôde ver aquilo que Deus está fazendo. Sabe o que o Senhor quer dizer hoje? Que Ele vai trabalhar com essas duas janelas, o ouvido e a visão. E Ele usará os profetas nesta geração, nesses últimos dias, para que o povo tenha ouvidos e olhos abertos. É função do profeta nesses dias anunciar a palavra profética, seja ela de exortação, de edificação, trazendo revelação. A boca do profeta está sendo aberta pelo Senhor nos dias de hoje, como foi aberta nos dias de Cristo. João Batista prenunciou a primeira vinda de Cristo, e os profetas de hoje irão prenunciar a segunda volta de Cristo. Você que é profeta do Senhor, começa a abrir a sua boca. O Senhor vai colocar as palavras que são necessárias, vai colocar a palavra de Deus na sua boca. Você será mensageiro do Senhor, e a mensagem não é diferente daquela que João Batista pregava. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. O reino do Senhor já está entre nós, e ele já está para se manifestar em toda a sua glória, em toda o seu poder. E o profeta tem essa missão de falar com o povo. O povo precisa abrir os ouvidos para ouvir os profetas. E o profeta também terá essa missão de sacerdote, de interceder diante do Pai, para que o povo tenha a visão espiritual aberta e veja a obra espiritual que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. Hoje é um tempo de alinhamento de Deus com os profetas. Assim como no começo, Deus usou tremendamente os profetas para se achegar até o povo, o Senhor voltará a usar os profetas para chegar até o povo. E eu vou dizer para vocês, aquilo que o Senhor vai fazer através dos profetas,
o sobrenatural que Deus vai fazer através dos profetas, em cura, sinal, milagres, prodígios, vai superar em muito qualquer tecnologia moderna atual. Esteja preparado para aquilo que Deus fará nos últimos dias. Você que é profeta do Senhor, se coloca à disposição do Senhor. Responda ao chamado que o Senhor tem na sua vida, para que você seja participante desse mover sobrenatural que o Senhor preparou para esses dias. Em nome de Jesus.